Olá, meus irmãos e minhas irmãs, aqui é o Francisco, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra poderosa que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar sobre o Salmo 54, um salmo que nos mostra a confiança do justo em Deus, que o livra dos seus inimigos e o faz triunfar sobre eles. Esse salmo nos ensina a não temermos os homens, mas a clamarmos a Deus, que é o nosso nome, o nosso poder e o nosso louvor. Vamos ler juntos esse salmo, que está na Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, capítulo 54, versículos de 1 a 9. Acompanhe comigo. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recaia o mal sobre os meus inimigos. Extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Ó Deus, salva-nos por teu nome, e faze-nos justiça por teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Que salmo maravilhoso, não é mesmo? Esse salmo nos mostra o contraste entre o justo e o ímpio, entre o homem que confia em Deus e o homem que o despreza, entre o homem que é perseguido pelos homens e o homem que é protegido por Deus. Esse salmo nos mostra o clamor do justo, que pede a Deus que o salve, que o defenda, que o ouça. Esse salmo nos mostra o livramento do justo, que é feito pelo nome de Deus, pelo poder de Deus, pela fidelidade de Deus. Esse salmo nos mostra o louvor do justo, que é expresso pelo sacrifício voluntário, pelo reconhecimento da bondade de Deus, pela vitória sobre os inimigos. O Salmo 54 nos diz que o justo pede a Deus que o salve pelo seu nome, e que o defenda pelo seu poder. O justo pede a Deus que o salve, porque ele está em perigo, porque ele está em aflição, porque ele está em necessidade. O justo pede a Deus que o salve pelo seu nome, que é a sua revelação, que é a sua autoridade, que é a sua proteção. O justo pede a Deus que o salve pelo seu nome, porque ele sabe que o nome de Deus é forte, é santo, é fiel. O justo pede a Deus que o defenda, porque ele está sendo atacado, porque ele está sendo oprimido, porque ele está sendo injustiçado. O justo pede a Deus que o defenda pelo seu poder, que é a sua força, que é a sua soberania, que é a sua vitória. O justo pede a Deus que o defenda pelo seu poder, porque ele sabe que o poder de Deus é grande, é eterno, é invencível. O Salmo 54 nos diz que o justo pede a Deus que ouça a sua oração, e que escute as suas palavras. O justo pede a Deus que ouça, porque ele sabe que Deus é atento, que Deus é compassivo, que Deus é responsivo. O justo pede a Deus que ouça, porque ele sabe que Deus é o único que pode ajudá-lo, que Deus é o único que pode socorrê-lo, que Deus é o único que pode salvá-lo. O justo pede a Deus que escute, porque ele tem algo a dizer, porque ele tem algo a pedir, porque ele tem algo a agradecer. O justo pede a Deus que escute, porque ele quer se comunicar com Deus, porque ele quer se relacionar com Deus, porque ele quer se aproximar de Deus. O Salmo 54 nos diz que o justo é atacado por estrangeiros e homens cruéis, que querem matá-lo, e que não se importam com Deus. O justo é atacado por estrangeiros, que são aqueles que não pertencem ao seu povo, que não compartilham da sua fé, que não reconhecem o seu Deus. O justo é atacado por homens cruéis, que são aqueles que praticam o mal, que causam o sofrimento, que provocam a morte. O justo é atacado por homens que querem matá-lo, que é o seu objetivo, que é o seu plano, que é o seu desejo. O justo é atacado por homens que não se importam com Deus, que é a sua atitude, que é a sua rebeldia, que é a sua loucura. O Salmo 54 nos diz que Deus é o auxílio do justo, e que é o Senhor que o sustém. Deus é o auxílio do justo, que é o seu socorro, que é o seu apoio, que é o seu amparo. Deus é o auxílio do justo, porque ele é fiel, porque ele é poderoso, porque ele é amoroso.
Deus é o Senhor que sustém o justo, que é o seu Criador, que é o seu dono, que é o seu Rei. Deus é o Senhor que sustém o justo, porque Ele é soberano, porque Ele é sábio, porque Ele é bom. O Salmo 54 nos diz que o justo pede a Deus que recaia o mal sobre os seus inimigos, e que os extermine por sua fidelidade. O justo pede a Deus que recaia o mal, que é a consequência, que é a retribuição, que é a justiça. O justo pede a Deus que recaia o mal sobre os seus inimigos, que são os seus adversários, que são os seus perseguidores, que são os seus opressores. O justo pede a Deus que os extermine, que é o seu castigo, que é a sua derrota, que é a sua destruição. O justo pede a Deus que os extermine por sua fidelidade, que é a sua verdade, que é a sua retidão, que é a sua santidade. O Salmo 54 nos diz que o justo oferece a Deus um sacrifício voluntário, e que louva o seu nome, porque Ele é bom. O justo oferece a Deus um sacrifício, que é a sua adoração, que é a sua entrega, que é a sua gratidão. O justo oferece a Deus um sacrifício voluntário, que é o seu desejo, que é a sua escolha, que é a sua alegria. O justo louva o nome de Deus, que é a sua honra, que é a sua glória, que é a sua exaltação. O justo louva o nome de Deus, porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso. O Salmo 54 nos diz que Deus livrou o justo de todas as suas angústias, e que os seus olhos contemplaram a derrota dos seus inimigos. Deus livrou o justo, porque Ele é o seu Salvador, porque Ele é o seu libertador, porque Ele é o seu Redentor. Deus livrou o justo de todas as suas angústias, que são as suas tribulações, que são as suas aflições, que são as suas perseguições. Deus livrou o justo de todas as suas angústias, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso, porque Ele é amoroso. Os olhos do justo contemplaram a derrota dos seus inimigos, que é a sua vitória, que é a sua justiça, que é a sua recompensa. Os olhos do justo contemplaram a derrota dos seus inimigos, porque Deus os humilhou, porque Deus os julgou, porque Deus os condenou. O Salmo 54 nos diz que o justo pede a Deus que o salve pelo seu nome, e que o faça justiça pelo seu poder. O justo pede a Deus que o salve, porque ele sabe que só Deus pode livrá-lo, porque ele sabe que só Deus pode protegê-lo, porque ele sabe que só Deus pode abençoá-lo. O justo pede a Deus que o salve pelo seu nome, que é a sua revelação, que é a sua autoridade, que é a sua proteção. O justo pede a Deus que o salve pelo seu nome, porque ele confia no seu nome, porque ele invoca o seu nome, porque ele louva o seu nome. O justo pede a Deus que o faça justiça, porque ele sabe que só Deus pode vingá-lo, porque ele sabe que só Deus pode defendê-lo, porque ele sabe que só Deus pode honrá-lo. O justo pede a Deus que o faça justiça pelo seu poder, que é a sua força, que é a sua soberania, que é a sua vitória. O justo pede a Deus que o faça justiça pelo seu poder, porque ele depende do seu poder, porque ele se fortalece no seu poder, porque ele se alegra no seu poder. O Salmo 54 nos diz que o justo pede a Deus que ouça a sua oração, e que incline os seus ouvidos às palavras da sua boca. O justo pede a Deus que ouça, porque ele sabe que Deus é atento, porque ele sabe que Deus é compassivo, porque ele sabe que Deus é responsivo. O justo pede a Deus que ouça, porque ele quer falar com Deus, porque ele quer se abrir com Deus, porque ele quer se derramar diante de Deus. O justo pede a Deus que incline os seus ouvidos, que é uma expressão de intimidade, que é uma demonstração de interesse, que é uma prova de amor. O justo pede a Deus que incline os seus ouvidos às palavras da sua boca, que são as suas súplicas, que são as suas confissões, que são as suas adorações. Meus irmãos e minhas irmãs, que esse salmo nos inspire a não temermos os homens, mas a clamarmos a Deus, que é o nosso nome, o nosso poder e o nosso louvor. Que esse salmo nos inspire a não nos deixarmos abater pelos inimigos, mas a confiarmos na fidelidade de Deus, que é o nosso auxílio, o nosso sustento e o nosso livramento. Que esse salmo nos inspire a não nos esquecermos de Deus, mas a nos lembrarmos de Deus, a nos aproximarmos de Deus, a nos alegrarmos em Deus. Que esse salmo nos inspire a não nos calarmos diante de Deus, mas a orarmos a Deus, a louvarmos a Deus, a testemunharmos de Deus.
Que Deus abençoe a todos vocês, e até a próxima mensagem. Amém.